Vamos lá para o estudo de Romanos, capítulo 14. Romanos 14, 1. Aceita os fracos na fé, sem criticá-los, ou seja, ele é fraco, aceite-o. Verso 2. Alguns creem que podem comer de tudo, mas outros só comem legumes. Isso é uma coisa que acontece o tempo todo em nossas igrejas. Alguns acreditam que pode... Não tem como falar de Romanos. Estamos no século 21, ano 2017, e temos que contemporizar, temos que dizer como nós estamos nos nossos dias. Alguns dizem, um exemplo, tem uns que dizem que para pregar na igreja tem que estar de terno, gravata. Outros dizem que não tem nada a ver. E quando foi inventado o terno? Isso é um exemplo de vestimenta, aqui está falando de comida. E alguns creem, no versículo 2, alguns creem que podem comer de tudo, mas outros só comem legumes. Lembrando que tudo que estou falando são resumos que eu fiz de todos os versos da Bíblia. Uma forma, como se fosse uma forma mais contemporizada, uma linguagem mais... Não é a Bíblia na linguagem de hoje, é a Bíblia na minha linguagem, que eu tentei traduzir os versos de Romanos. Isso hoje, mas só que de uma forma que esteja de acordo com o que está escrito, para que não venhamos fugir da palavra de Deus. Verso 3, Deus aceitou a ambos, então nenhum critica a outro. Tanto Deus aceitou o forte quanto o fraco. Verso 4, quem é você para julgar? Pois é Deus quem faz vencer. Vamos ler aqui literalmente o verso 4, que diz assim, quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Você crê que Deus é um Deus todo-poderoso que está no controle de tudo? Verso 5. Ou seja, é melhor nós ficarmos quietinhos. Ou seja, não no sentido de aceitar o pecado. Porque você saberá muito bem a diferença entre julgar algo errado e julgar uma pessoa que é fraca. Muitas pessoas podem dizer assim, isso não tem nada a ver, e ainda incentivar a pessoa que é fraca a fazer o que ela quer. Porém, as pessoas são diferentes, nós devemos aceitar as pessoas e não ficarmos julgando. Ou seja, tanto o forte não julgar o fraco, nem o fraco julgar o forte. Por quê? Uns creem que pode comer de tudo. Aqui diz assim, verso 2, alguns creem que podem comer de tudo, mas outros só comem legumes. Fala assim, eu não vou comer de tudo, só vou comer legumes. Outro não, fala assim, eu vou comer de tudo, não tem nada a ver. Aquela política do não tem nada a ver. Mas aqui Paulo não condena nenhum nem outro. Ele diz assim, para nenhum condenar o outro, desde que você esteja firme. Deus aceitou a ambos, no versículo 3. Verso 4, quem é você pode julgar? Verso 5, alguns diferem um dia do outro, outros não, simplesmente cada um ficar firme no que acredita. Ou seja, na sua fé. Lembra que nós falamos na consciência? Primeiro você entra no ciclo da verdade, que é Cristo, ou você entra no ciclo da mentira, que não é Cristo. E quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, ou seja, lá no capítulo 1 nós falamos sobre o ciclo das pessoas que começam a trocar, cambiar, change, mudar a verdade pela mentira, ou seja, a verdade não serve mais, o que serve é a mentira. Aí depois começam idolatria, ou seja, aí começam a cometer coisas sujas, a Bíblia fala sujas, coisas erradas. Então aqui vamos voltar aqui no capítulo 14 e verso 5. Alguns diferem dia de outro dia, outros não. Simplesmente cada um ficar firme no que acredita. No que você acredita. Não tem como a pessoa acreditar na mentira e conseguir ficar vivo espiritualmente. Ela morre, mas cada um fica firme no que acredita. Isto que Paulo está querendo dizer, que nós ficarmos firmes no que acreditamos de acordo com a verdade. Embora nós podemos acreditar diferentemente. Tanto é que você vê várias religiões por aí. Tanto é que tem Assembleia de Deus, Presbiteriana, Deus é Amor, e muitas outras, Universal.
e muitas outras. E cada um acredita que a sua verdade é a verdade, mas a única verdade é Cristo. Só que Cristo não diz que A ou B está errado, mas só que ele diz o seguinte, que nós devemos estar convictos. E se o seu coração te condena, meu irmão, pense bem, porque você tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Não de acordo com o seu conceito, mas só que você tem que ter base nas suas crenças na palavra de Deus. E vamos lá. Isso é um assunto muito polêmico, tanto é que quem sou eu para polemizar este assunto? Sou iniciante no estudo teológico, mas só que estou amando esse estudo e tudo que eu aprendo é que Deus é soberano, que Deus pode todas as coisas. Mas assim, as pessoas são diferentes. Não tem como negar isto. Por exemplo, eu estou falando de um modo, tem outras pessoas que falariam do modo mais enérgico, menos enérgico, outras colocariam um som de fundo, outros colocariam várias letras, cada um pode fazer de uma forma que achar melhor. Porque nós somos diferentes, nós temos coisas diferentes, verdades diferentes, um mundo diferente. Uma certa jovem usou a expressão, temos mundos diferentes, cada um dentro de nós. E vamos lá. Verso 6, cada um do seu jeito o faz para honrar ao Senhor. Ou seja, do seu jeito que você tem, você honra ao Senhor. Ou seja, ao Senhor, não a si mesmo e aos outros, mas ao Senhor. E você honrando ao Senhor, você pode ter certeza que você receberá a honra também. Mas só que assim, nem que seja pedradas. Mas só que com certeza, porque Jesus era muito honrado, Paulo foi honrado, embora apesar de muito sofrimento, só que sim, nós vemos que aquele poder, aquela chama da palavra de Deus, e quando Jesus pregava o evangelho também, aquela chama, da forma, eu digo Jesus homem, como ele ministrava a palavra de Deus, ele tinha os seus seguidores, Paulo também tinha seus discípulos, ou seja, você é honrado também, mas se você honra ao Senhor. E versículo 7, não de nós morre ou vive para si mesmo. Vamos ler aqui o 14, 7, que diz assim. Capítulo 14, verso 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum morre para si. Verso 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morremos, somos do Senhor. Esse é um versículo para glorificar. Porque se nós vivemos ou morremos, ou seja, a nossa vida, o que vale é estar com o Senhor. Paulo, ele, por esses versos, dá a entender que tanto faz, você quer me matar? Me mate, mas tenha motivo para isto. Mas agora é o seguinte, eu sou do Senhor. Eu não vou me entregar à morte, no sentido de suicídio, mas eu vou entregar a Cristo. Porque eu sei que se eu morrer, eu estou com Ele. Eu vivendo, eu estou com Ele. Ou seja, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. E vamos continuar aqui no versículo 9. Cristo morreu e viveu de novo para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Todos serão julgados, tanto os que comem de tudo como os que não. Ou seja, não fique preocupado. Tanto os que aceitam tal e tal, e tanto os que não aceitam tal e tal serão julgados. Porque Deus conhece a intenção do coração. Versículo 11. As Escrituras dizem que todos se ajoelharão perante Ele. Todos irão de prestar contas sobre a sua atitude. Então não se preocupe, qual que é a sua atitude em relação a Cristo? Por que você está assistindo este vídeo? Com intenção boa, com intenção má? Por que você está na igreja? Qual a sua intenção? Não importa se você está fazendo tudo que o pastor pede, faz tudo que a sua esposa, seu esposo pede, sua mãe, seu pai pede. Mas qual é a sua intenção? Isso será colocado às claras no dia de juízo. Se na própria terra, na nossa vida, nós sabemos que tudo que nós fizermos aqui, tudo que nós façamos,
sempre tem uma consequência. Então vamos analisar tudo. O verso 13 diz que, verso 12, cada um prestará conta a Deus. Verso 13, paremos de criticar e não faça nada que leve seu irmão a pecar ou tropeçar. Ou seja, tudo que você fizer, e analise, às vezes você está fazendo, digamos, vou dar um exemplo, não tem como não contemporizar. Nossa era, todo mundo gosta, digamos, tem uns que gostam de ir ao cinema. Mas assim, se você gosta, vai ter outra pessoa que acha que é errado. Eu não estou dizendo aqui que é certo e que é errado, estou simplesmente dizendo as diferenças entre o crente fraco e o crente que não é fraco. E Deus fez a ambos e Deus ama a ambos. Então você não procurar fazer algo para que esta pessoa veja. Você não vai se esconder, não vai deixar de viver. Porém, não queira se aparecer perante essas pessoas com as coisas que você faz que você acha que não é errado. Ou seja, pelo amor de Cristo, você vai procurar o bem. E só dei um exemplo. Coisinha simples. Sei lá, futebol. Gente que gosta de futebol. Gente que gosta de comer carne de porco. Eu não quero dizer aqui para ter uma controvérsia, mas assim, embora nós estamos no século XXI, muitas pessoas, o conhecimento está muito avançado, porém, vamos trabalhar com amor. Você não vai deixar de viver jamais, vai viver e vai provar que Cristo ressuscitou e ama a todos os que creem nele. Então, use o amor. Com amor você saberá as diferenças das coisas, o que fazer, o que não fazer, para não prejudicar o Evangelho, porque o principal é que o Evangelho cresça. E vamos continuar aqui. Verso 14. Quando se está unido com Jesus, nada é impuro em si mesmo, mas se acreditar que é impuro, então é. Ou seja, se você está em Cristo, você pode fazer o que você quiser. Se você está em Cristo. Tem uma diferença. Você pode fazer o que você quiser, ponto. Mas agora, se você está em Cristo, você pode fazer o que quiser. E se você acredita que é algo impuro, então é impuro. Não perca um irmão simplesmente por comer algo que ele acredita que não pode. Você vai deixar de perder o irmão por causa disso. Você acredita que é, você não vai perdê-lo. (16) Não deem motivo para falarem mal do que vocês acham. Verso 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim viver corretamente em paz e alegria que o Espírito Santo dá. Ou seja, não é comida, não é bebida, não é nada disso. O reino de Deus é nada disso. Mas é paz e alegria que o Espírito Santo dá. Verso 18. Vivendo assim agrada a Deus e aos homens. Ou seja, você não vai usar aquela palavra ser político, mas você vai usar aquela situação. Você vai ser situacional. Você vai agir para que o nome do Senhor seja glorificado. Você não vai se esconder de ninguém, você não precisa se esconder. Se alguém ver você fazendo algo que você acredita que não tem problema, desde que você esteja em Cristo, se a pessoa pedir explicação, assim como Pedro fez com o povo, quando Pedro foi lá na casa de Cornélio, a igreja questionou, por que você foi lá? Aí Pedro respondeu, porque ficaram sabendo que Pedro estava lá. Então Pedro deu uma explicação. Se caso você for, alguém te perguntar por que você fez algo ou faz algo, você explica. Com amor. Diferentemente de igreja, aquela expressão de querer ou se julgar a pessoa como se fosse inferior, por não aceitar o que você acredita. Não. O amor de Deus te fará fazer isto.
Não dei motivo para falar do que vocês acham. O reino de Deus não é comida nem bebida. Verso 18. Vivendo assim agrada a Deus e aos homens. Verso 19. Por isso procuremos a paz e fortalecimento na fé de todos. Verso 20. Pode comer de tudo, mas não destrua seu irmão por isso. Ou seja, se você acredita que pode comer de tudo, não destrua seu irmão porque você acredita. Verso 21. Não comer carne, não beber vinho, não está certo. E nem levar o irmão a pecar. Ou seja, se não comer carne, não beber vinho, mas também não levar seu irmão a pecar, também é errado. Ou seja, você não deve levar seu irmão a pecar. Verso 22. Mas guarde entre você e Deus o que você acredita, e feliz é quem é firme em seu propósito. Ou seja, quando você é firme no seu propósito, quando você é firme no que você acredita, só que desde que você começou um ciclo, quando você começa a andar com Cristo, você entra no ciclo da verdade. Quando você começa a andar na mentira, você começa a entrar no ciclo que não é de Cristo. E desde que você anda com Cristo, na minha opinião, eu acredito que seja muito difícil você andar com Cristo e fazer algo de errado e não se acusar. Porque a sua consciência ela vai te acusar. Você pode ficar tranquilo. Então, nessa escolha, você escolhe o caminho de Cristo, que é o caminho da verdade, e você vai ver a diferença. E o verso 23, e tudo que não é feito com fé é pecado. Aqui fala uma parte interessante, tudo que você não faz, acreditando no que você faz, é pecado. Aqui fala que não seja pecado, mas é algo interessante, porque como pode ser pecado tudo que você não faz? Ou seja, se eu não lavar a roupa com fé é pecado? Se eu não pregar com fé é pecado? Se eu não ajudar as pessoas com fé é pecado? Vamos ler 14, 23. O que diz? Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Primeiro ele fala da comida e depois ele fala tudo que não é de fé é pecado. Então vamos pensar sobre este assunto, porque tudo que não é de fé é pecado. Se nós não fizermos algo para Deus com amor, ou seja, o amor envolve a fé, porque se você faz com amor, você acredita naquilo. E se você acredita, você tem fé. Ou seja, se você for ajudar um vizinho, uma vizinha, se você não acreditar no que você faz, você peca. Porque com certeza, se a pessoa reclamar, você fala assim, também não ajudo mais. Também não faço mais nada. Porque não é de fé. E tudo que não é de fé, você vai cometer pecado. Você está prestando atenção que desde o início do estudo deste livro, Deus está querendo dizer assim para você, faça o que é certo, pois você andará certo. Digamos que você entra num fluxo, e neste fluxo as coisas começam a girar automaticamente, como se fosse essa engrenagem está lubrificada, ela vai funcionar perfeitamente até o fim. Mas você não passa o lubrificante, ou seja, a verdade que esteja nas suas ações, você vai cometer pecado. É perigoso perder a salvação por não agir. Você fala assim, nossa, eu posso? Meu Deus. Ou seja, melhor dizendo, você pode dizer, meu Deus, eu vou perder a salvação porque eu não fiz algo para meus filhos? Eu fiz, mas só que se você não fez de fé, você vai pecar. Então não peque. E vamos lá para o capítulo 15. Aqui foi até o 23. E vamos lá aqui o capítulo 15 de Romanos. Os fortes na fé devem ajudar os fracos e não agradar a si mesmo. Verso 2. Ou seja, o que são fortes deve ajudar os fracos. Ou seja, se você sabe de algo que o fraco não sabe, ajude com amor. Verso 2. E agrade ao seu irmão, a fim de que ele cresça na fé. Ou seja, como se fosse uma repetição, tudo que a gente está falando, mas só que assim, de formas diferentes. Então, devemos agradar o nosso irmão, a fim de que ele cresça na fé. Nem todos têm o mesmo conhecimento, a mesma facilidade de adquirir o conhecimento. Nem todos. Muitas pessoas têm que ler 1, 2, 3, 4, 10 vezes um texto para conseguir compreendê-lo. Outros leem uma vez só e conseguem compreendê-lo.
Mas mesma coisa na vida. Muitas pessoas caem no mesmo erro constantemente. E você, se você se considera forte, mesmo que não se considera, mas se você sabe algo que a outra pessoa não saiba, você deve ajudá-lo para que acrescente a fé dele, para que ele cresça na fé. Verso 3, nem Cristo procurou agradar a si mesmo, quanto mais a nós. Ou seja, tem horas que você fala assim, meu Deus, eu não estou... Isso aqui não é um paradoxo, ou seja, algo contra, que vai de contra aquela parte que nós falamos que tudo que não é de fé é pecado, ou seja, mas neste caso, você não vai agradar a si mesmo no sentido que você vai procurar agradar o próximo para que a fé dele cresça, mas sabendo que ele é mais fraco e você tem que ajudá-lo. Tem hora que você vai ter um esforço a mais. Aí isso é a fé, porque sabendo que através da sua ajuda ele crescerá. E isso é fé, você sabe que ali vai crescer uma árvore frutífera e o nome do Senhor será glorificado. Verso 4, as Escrituras nos ensinam, dão paciência, esperança e coragem. Verso 5, e Deus que dá tudo isso, ajude-nos a fazê-lo, a seguir o exemplo de Cristo. Verso 6, e todos como se fosse um louvem ao Senhor Jesus Cristo, ou seja, em uníssono, todos louvem ao Senhor Jesus Cristo. 7, aceitem uns aos outros como Cristo aceitou vocês. Assim como Cristo me aceitou do jeito que eu era, Deus me aceitou, Ele aceita você também. Deus, verso 8, Deus prometeu aos patriarcas, e Jesus foi servo dos judeus. Vamos ler aqui 15, 8, que diz. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Ou seja, Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Ou seja, Deus fez a promessa aos pais aqui. Abraão, Isaac e Jacó e toda a sua descendência. E Jesus veio de onde? Veio da descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Da descendência de Judá. Então, para que se confirmasse, Jesus veio da circuncisão, porque Deus fez aliança com Abraão e ali fez a circuncisão. E Jesus foi circuncidado ao 8º dia. E que digo, pois, que Jesus foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. E vamos lá. Verso 9. E os não-judeus louvassem a Deus. As Escrituras dizem, eu te louvarei entre os não-judeus e cantarei louvores a ti. Isso no verso 9. Ou seja, quem são os não-judeus? Eu não sou judeu. Alguns dizem até que muitos Oliveiras, até Prado Lima também, são alguns nomes de origem judaica também. Mas isso se foi muito atrás. Vai embora, sendo judeu ou não judeu, somos do Senhor. Verso 10 a 11. Os não-judeus alegrem-se como povo de Deus. Verso 12. O descendente de Davi, filho de Jessé, governará e trará esperança aos não-judeus. Ou seja, o filho de Jessé, que Jessé, pai de Davi, e depois até chegar a Jesus Cristo. Ele traz esperança a nós, os não-judeus. Verso 13. O Deus que nos dá esperança enchei-os de alegria e paz. Ou seja, o Deus que nos dá esperança, nos dá alegria e paz. Meus irmãos, eu sei a capacidade boa de vocês. Ou seja, Paulo vai reconhecendo a capacidade deles. Nós devemos reconhecer a capacidade do povo. Verso 15. Escrevo para vocês para que relembrem o que já sabem, pelo privilégio que Deus me deu. Vamos ler aqui. 15, o que diz? Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez, isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que, verso 16, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Ou seja, Paulo era ministro dos gentios. Ele foi escolhido para isso, para pregar. E hoje nós temos a palavra de Deus. Oh, glória! Que diz assim, verso 16, no meu resumo, sou servo de Cristo como sacerdote para ser uma oferta a Deus aceita. Que Deus aceite. Ou seja, Paulo, como se fosse ele nos ensinar uma forma de nós sermos aceitos por Deus.
17 a 18. Unidos com Cristo faz muitas coisas por palavras e ações a fim de levarem os não-judeus a obedecerem a Deus, ou seja, nós obedecermos a palavra de Deus. Verso 19. Anuncia o evangelho com sinais e milagres pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus, não pelo Espírito de Paulo. Verso 21. As Escrituras dizem que os que nunca ouviram, verão e entenderão. Ou seja, todos aqueles que nunca tinham ouvido falar de Cristo. Ou seja, apesar que Cristo apareceu naquele tempo, mas Cristo, no capítulo 1 de Romanos, fala que desde os profetas havia falado de Cristo. Os que nunca ouviram. Verso 22. Muitas vezes quis visitá-los, mas não foi possível. Assim como foi dito no começo desse estudo, Paulo sempre queria visitá-los, mas ele não tinha visitado o povo romano ainda. Verso 23. Acabei meu trabalho nessas regiões e penso em ver vocês. Ou seja, ele tinha acabado, porque ele tinha pregado muito. Tinha feito a primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária. E ele pretendia ir a Roma. Foi a Roma. Mas não do jeito que, eu creio, ele pretendia. Foi preso para Roma. Verso 24. Gostaria de vê-los quando for à Espanha. Ou seja, a intenção dele ir para a Espanha, mas iria de passagem passar em Roma. Verso 25. Agora vou a Jerusalém, onde ele ia para Jerusalém levar as ofertas. Ele estava em Corinto, escrevendo esta carta, depois ia para Jerusalém levar a oferta e depois queria a intenção de ir para Roma, para a Espanha e passando por Roma, para dar uma passada em Roma. 26. Macedônia e Acaia deram ofertas para Jerusalém, ou seja, aquela região ali da Grécia. Macedônia e Acaia deram ofertas para levarem para Jerusalém. Ou seja, é bom ofertar. Porque teve uma parte que... Tanto é que a parte... passar um pano de fundo aqui. Quando o povo... Os romanos... Teve uma época que eles foram expulsos de Roma. E foram para outros lugares. Até que eles voltaram. Mas só que na parte de Judá... No reino em Jerusalém... Ou seja... Teve uma profecia que iria passar fome naquele império. Mas o povo de Jerusalém estava passando uma situação precária, uma situação mais difícil. Então o povo se reuniu, os cristãos se reuniram e ofertaram, e Paulo levou essa oferta até Jerusalém. E vamos lá, no versículo 23, 24... 25 foi a Jerusalém, agora vou a Jerusalém. 26, Macedônia e Acaia deram ofertas para Jerusalém. 27, os judeus ajudam espiritualmente os não-judeus com bens materiais. Ou seja, vamos ler o versículo 27, 15 e 27, que diz assim: isso lhe pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais, ou seja, as coisas materiais, as coisas temporais. E os gentios passaram para os judeus passaram para os gentios as bênçãos espirituais, que é Cristo. E Paulo era judeu e passou a bênção espiritual para eles. E agora estava passando as bênçãos temporais para os judeus. Ou seja, união, ajuda. Quando você for ajudado, ajude. Até quando você não é ajudado, você deve ajudar, e muito mais com o reconhecimento das bênçãos. Versículo 28. Depois disso vou à Espanha e visitarei vocês. A intenção de Paulo. Verso 29. E quando for, levarei muitas bênçãos comigo. Ó, levando bênçãos com ele para dar a eles. Isso é uma promessa boa. Verso 30. Eu peço que orem em meu favor. Ele pediu oração. Paulo, um apóstolo, pediu oração. Tem gente que não tem medo de pedir oração. Aqui, verso 30. Se vocês estiverem duvidando, vamos ler lá. Verso 30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Verso 31. Para que eu escape dos judeus que não creem em Cristo e aceitem a oferta. Ou seja, além de levar a oferta, estou pedindo oração para que escape dos judeus que não creem em Deus. Verso 32. E quando for a Roma, terei um novo ânimo e alegria. Uma esperança que crer lá, chegar em Roma, ter um ânimo novo, ser renovado. E que Deus, a nossa fonte de paz, esteja com vocês. Amém. Aqui termina o capítulo 15.
Romanos 16. Romanos 16. 16, verso 1. Paulo recomenda a Febe, a diaconisa de Cencreia. Aqui, ó, pelo que entendemos, Febe, vamos lá. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que vos necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Ou seja, uma mulher hospitaleira. Falar um pouquinho sobre Febe, que, como eu disse no início do estudo desta carta, falei que Febe era uma pessoa-chave neste livro. Vamos lá. Febe morava na cidade de Cencreia, um porto localizado a oeste de Corinto, cerca de 10 quilômetros do centro desta cidade. Era conhecida como uma diaconisa. Aqui vamos... Diaconisa dizendo, ou seja, diácono, diaconisa. Era conhecida como uma diaconisa, isto é, uma ajudante na igreja local. Aparentemente, ela era uma pessoa rica que ajudava a manter o ministério de Paulo. Febe era muito conceituada na igreja de Cencreia e pode ter sido portadora desta carta, levando-a de Corinto a Roma. A saudação de Paulo a ela é uma evidência do importante papel que as mulheres desempenharam na igreja primitiva, ou seja, Febe é uma grande mulher, dita aqui na carta aos Romanos, e foi recomendada para uma forma como recebem os santos. Versículo 3. Saudações a Priscila e Áquila, meus companheiros. Priscila e Áquila, lembrando que ela estava, quando ela foram lá, Paulo estava pregando, e teve um certo homem chamado Apolo que estava pregando, mas ele não conhecia, só conhecia o batismo de João, e Priscila e Áquila aconselharam a Apolo uma forma mais adequada do evangelho. E eles não estavam em Roma. Só que agora, pelo que entendemos, que quando o imperador Cláudio havia expulsado os judeus lá de Roma, e Priscila estava nesses expulsos, então depois eles retornaram a Roma, que era a casa deles. Versículo 4, eles arriscaram-se por mim, e todos não-judeus agradecem, ou seja, não somente os judeus, mas os não-judeus agradecem a Priscila e Áquila. Verso 5, saúdo a igreja na casa deles, a Epêneto, o primeiro a crer na Ásia. Verso 6, saúdo a Maria. Verso 6 aqui, que fala assim, saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Verso 7, Andrônico, Júnia, patrícios, judeus e apóstolos, a Amplícito. 8, Ampliato. 9, Urbano, companheiro de trabalho, Estaques, Apeles, que teve a fé aprovada, a família de Aristóbulo. A 11, a cada nome abençoado, a Herodião, patrício judeu, ou seja, patrício, pessoas da mesma raça, que procedem da mesma cultura. E a família de Narciso, a Trifena, a Trifosa, Pérside, que tem trabalhado para o Senhor, a Rufo, que tem sido destacado na obra, e a mãe dele, que me tratou como filho, ou seja, 13. Tem um destaque especial aqui, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe é minha, ou seja, ele fala, é sua, mas também é minha. E aqui fala muitos outros, no 14, a Síncrico, Fregonte, Hermes, Patrobas, Hermas e todos. 15, Filólogo, Júlia, Nereu, seu irmão, Olimpas e todos os seus. 16, cumprimento com beijo santo, ou seja, com aquele ósculo santo. 18, os que fazem isso e não servem ao Senhor, eles bajulam bastante. Esse 18 é muito interessante, verso 18 diz assim, ou melhor, no verso 17, que diz assim, tome cuidado com os que provocam divisões, afastem-se deles, assim como eu disse antes, aquele que vê o mal se esconde, mas o simples vai e sofre a pena. Ou seja, nós devemos nos afastar daqueles que provocam divisões. Vamos lá, verso 17.
E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Ou seja, escândalos, uma coisa escandalosa que promove escândalo, arregala os olhos, e não como coisa boa, mas como uma coisa ruim. Dissensões contra, ou seja, escândalos contra, ou seja, que vai de contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles. Verso 18, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, ou seja, o que eles mesmos acreditam. Lembra como que eu disse, o ciclo da verdade, o ciclo da mentira? Você começa a acreditar na mentira, chega uma hora que você faz tanto que você nem acredita, nem consegue. Você sabe que está errado, mas nem sabe corretamente o que está acontecendo. E no verso 18, porque os tais não servem ao Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas se enganam o coração dos simples. As pessoas que não conhecem muito, eles acabam sendo enganados. Verso 20, Deus, a nossa fonte de paz, logo esmagará Satanás, essa é a nossa esperança. Verso 21, Timóteo, fala de Timóteo, Lúcio, Jasão, Sosípatro, mandam saudações, ou seja, Timóteo também estava mandando saudações para eles. 23, Gaio, Erasto, quarto, manda saudações. E 24, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. 25, louvamos a Deus por ter conservado a vossa fé em Cristo, de acordo com a verdade secreta que agora é revelada, ou seja, a verdade secreta que agora é revelada, ou seja, o que estava encoberto, agora é mostrado, que é Cristo, que não dava para entender claramente. Tanto é que se nós vivêssemos antes de Cristo, ou seja, ou até na época de Cristo, tem um pouco de dificuldade para entender que Cristo estava falando em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osé, Joel, Amós, Obadias, Abacuque, Naum, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Devo ter esquecido de alguns, mas Deus falando sempre através destes. Só que essa verdade foi revelada através de Cristo. Verso 26. Por Deus foi revelada para que todos possam crer, ou seja, tem um motivo para que todos possam crer nele. Todos. Verso 27. Ao Deus único e sábio seja dada a glória para sempre e por meio de Jesus Cristo. Amém. Ou glória. Aqui acabamos o estudo de Romanos, do capítulo 1 ao 16, foi feito em algumas etapas, né? Foi feito um vídeo do 1 ao 5, outro do 6 ao 8, do 9 ao 13, agora do 14 ao 16. Então vamos crer na palavra de Deus e vamos fazer um pequeno comentário aqui para que nós venhamos fazer uma pequena aplicação nesses livros. Se você, eu creio que você assistiu desde o primeiro vídeo, porque Romanos é um livro muito complexo, tem muitas coisas, fala sobre o pecado, as consequências do pecado, fala sobre a nossa salvação, a justificação, ela fala sobre Adão, fala sobre Abraão, fala sobre o primeiro Adão, o segundo Adão, e fala sobre a soberania de Deus e muitos assuntos que muitos teólogos, uns acreditam que isso é certo, outros acreditam que outros é certo. É uma carta para ser estudada com cuidado. Mas só que vamos refletir sobre algo que a palavra de Deus vem a falar com cada um de nós. Porque se você está assistindo este áudio, porque você está acompanhando com a Bíblia, eu creio nisto. Porque se você não estiver acompanhando com a Bíblia, fica um pouco mais complicado de compreender os assuntos. Mas coloque isso em prática. Vamos praticar, porque Deus quer o nosso bem. Vamos lá, comentários de Romanos. 1 ao 4, descendência, ressurreição, o anúncio de Jesus pelos profetas. E aqui tem muitos assuntos, vamos falar um pouco mais aqui sobre... Vamos fazer um resumão. Um resumo de todos os capítulos, porque aqui temos um resumo, uma aplicação de cada capítulo.
Aqui tem de Romanos 1 ao 16, uma aplicação. O que vamos fazer aqui? Vamos lá? Aperte os cintos e vamos praticar a palavra de Deus. E vamos lá, todos que assistiram desde o capítulo 1 até o 16, vamos lá. Do capítulo 1, o apóstolo Paulo fala da fama dos romanos, o poder do evangelho. Eles adoram criaturas e fazem coisas sujas. No capítulo 2, Deus julgará e será tudo exposto. Tudo que foi feito será exposto, ou seja, o bem e o mal que fizemos será exposto. E fala também do verdadeiro circunciso de coração. No capítulo 3, fala sobre a circuncisão só para os fiéis, ou seja, se a pessoa crê na circuncisão, ela crê, porque se a circuncisão sem crer, sem fé, não adianta. Todos pecamos, a lei revela o pecado, ou seja, todos pecaram, todo mundo pecou, tanto judeu quanto não judeu. Todos pecaram, só Jesus Cristo é o perfeito. Todos sem distinção, tanto é João, Pedro, Maria, todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Mas quem crê? A lei revela o pecado, fala sobre o que a lei faz, ou seja, a lei não é má, mas ela revela, ou seja, ela mostra o pecado. O valor da lei, o valor de ser aceito pela fé. Capítulo 4, a fé de Abraão, o castigo da lei, pela ressurreição de Cristo, aceitação, ou seja, quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele, ou seja, nós somos aceitos pela ressurreição de Cristo. Versículo 5, a paz e a amizade, ou seja, reconciliação, nós temos paz com Cristo. E a vida para Cristo. E não por Adão. Ou seja, nós temos a vitória sobre a morte. Versículo 6, morte e ressurreição com Cristo, ou seja, com Cristo nós temos morte e ressurreição. Sem domínio do pecado, unir com Cristo e ter vida eterna. Só voltando aqui no capítulo 5. Fala sobre ter paz com Deus. Capítulo 6. E bom, como foi dito, capítulo 6, morte e ressurreição com Cristo, sem domínio do pecado, unir com Cristo e ter vida eterna. Capítulo 7 de Romanos, a lei e a mulher, o prazer na lei e o pecado que ela revela, como se livrar, ou seja, falando sobre a lei e a mulher, aquela parte que fala sobre a mulher quando ela está casada, ela está ligada ao marido, mas o marido morrendo, ela está livre para casar com quem quiser. Só que neste caso, quem não morre não é o marido, mas sim a mulher, mas ela ressuscita com Cristo. E também aqui, sem domínio do pecado, unir com Cristo e ter vida eterna. Ou melhor, o prazer na lei, o pecado, o que ela revela, ou seja, o que a lei revela? Ela revela o quê? O pecado. E como se livrar disso? No capítulo 9, ou seja, melhor, no capítulo 8, agrada a Deus obedecer, ou seja, melhor obedecer do que sacrificar. Não diz isso, mas o que agrada a Deus é obedecer. Deus está ao nosso lado, não somos mais escravos, ou seja, se Deus é por nós, quem será contra nós? No capítulo 9, Deus escolheu os patriarcas e não o questionamos, sem fé, igual a desilusão, ou seja, Deus escolheu os patriarcas e sem a fé é impossível agradar a Deus. Ou melhor, a fé é o caminho para chegar a Deus. E se você não tem fé, você fica desiludido, porque você não consegue acreditar. Capítulo 10, Moisés e Paulo dizem sobre fé. Ou seja, Moisés fala sobre a fé também lá nos livros antigos. E a fé na boca e coração. A pregação que gerou ciúmes, a pregação do evangelho que gerou ciúmes. Ou seja, quando Paulo prega o evangelho, gera ciúmes nos judeus por não crerem na palavra de... Não crerem que Paulo estava falando sobre o Messias e ele crendo que naquele não era o Messias. E outra, e Paulo crescendo cada vez mais. Capítulo 11, Deus sempre tem seus fiéis. O erro é punido, ou seja, assim como Elias, ele ficou preocupado, mas só que Deus sempre tem os seus fiéis, tem o seu remanescente. O erro é punido, Deus não muda de ideia, ou seja, como Deus escolheu o povo de Israel, ele mantém a sua escolha. Mas, porém, o erro é punido. Capítulo 12, transformação da mente, assim,
Rogo-vos, pois, irmãos, que vos transformeis pela... Vamos lá, capítulo 12 de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que represente o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o amor. E não devemos pagar um mal com mal, mas pagar um mal com um bem. Isso é um princípio que Jesus Cristo também disse. Ou seja, não tem como você, porque senão vira um ciclo, você começa a viver o mal. Se a pessoa faz o mal para você, você vai lá e faz o mal para ela. Você pode simplesmente praticar a justiça, que é diferente de você praticar o mal. Porque senão você vai contaminar o seu coração. E Deus não quer que você contamine o seu coração. Capítulo 13. Os que amam não temem autoridades, ou seja, o respeito às autoridades, às pessoas que nos governam. Qualquer pessoa que esteja acima de nós, estão aqui por Deus, ou seja, para governar. Você já imaginou se este governo não tivesse autoridade? Não tivesse quem governasse? E os que andam na luz e não satisfazem a carne, ou seja, quando Deus coloca a luz sobre nossas obras, elas têm que se manifestar ou boas ou más, ou seja, ela clareia tudo. Capítulo 14, não julgar os fracos, as pessoas que são mais fracas, não devemos julgar as pessoas que são mais fracas, mas simplesmente ajudar, para que eles venham crescer na fé. E união com Cristo, estarmos unidos, ligados com Cristo. Todos darão contas. O reino é paz, ou seja, não ficamos preocupados que todos darão contas, tanto fraco quanto forte. Se você é forte, fique feliz. Mas se você é fraco, também fique feliz. Porque os fortes, se sabem mais, serão mais cobrados. Os fracos sabem menos, serão menos cobrados. Então, ou seja, tem a vantagem de ser forte, a vantagem de ser fraco. Ninguém está dizendo para quem querer ser fraco e se manter na fraqueza, não. Deus te deu conhecimento e quanto mais você conhecer, melhor. Mas ninguém julgue a ninguém, a não ser a palavra de Deus é quem julga. Capítulo 15. Ajudem os fracos, ou seja, como foi dito, as pessoas que são mais fracas devemos ajudar. Somos como oferta, ou seja, ofertar com amor, ofertar com carinho, com vontade de pregar, orar, ofertar. Devemos ter essa... Porque Paulo tinha essa vontade de orar, de ofertar. E 16, saudações aos companheiros, obra e recomendações, ou seja, tudo que Paulo fez, ele reconheceu todas as pessoas que o ajudaram, as pessoas que o receberam, e tem uns que ele chega a dizer como mãe, parentes, e reconhecer, isso faz parte do crente. Resumindo agora do 1 ao 4, o Evangelho, o julgamento, a lei e a fé de Abraão, do 5 ao 8, amigo de Cristo, não de Adão, ou seja, no sentido de não praticar as obras da morte, que geram a morte, sem domínio do pecado. Fala também da mulher, ou seja, o relacionamento entre mulher e o marido, quando o marido era aquele homem perfeito, que é a lei, e quando a lei... Mas aí diz que quando o marido morre, a mulher está livre para casar com quem quiser. Mas aí, nesse caso não morre, não é o marido, mas sim a mulher. Ou seja, a mulher é nós que morremos para o mundo, para o pecado. Ou seja, aí estamos livres, mas ressurgimos, mas de uma forma diferente. Então, estamos com Cristo. Deus está do nosso lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Do 9 a 12, a escolha de Deus. Ou seja, Deus escolhe, e Ele é soberano para escolher. A fé é de coração, ou seja, a fé tem que ser aquela fé firme. Deus não muda de ideia, ou seja, Deus escolheu, está escolhido. Ou seja, devemos nos transformar, tem uma forma de Cristo. Do 13 ao 16, o amor, autoridades, não julgar os fracos, ou seja, devemos praticar o amor ao próximo, devemos respeitar as autoridades, não julgar os fracos. O reino é paz, pregação, oração, oferta, e devemos saudar os nossos amigos. Tema: o Evangelho e a fé do crente. Objetivo: que tenhamos uma verdadeira fé em Cristo, ou seja, tudo o que está dizendo aqui é sobre termos uma fé em Cristo. Uma fé, porque sem fé não dá para você agradar a Deus. Não tem como você agradar a Deus, você tem que crer. E como crer? Ouvindo a palavra de Deus.
Isso que eu estou fazendo é uma forma que eu estou aprendendo, vocês estão aprendendo a ouvir a palavra de Deus. E você vai entendendo que Cristo morreu na cruz por nós e Ele quer o nosso bem. Qual evangelho temos pregado? Estamos mostrando ao povo o evangelho? Ou é outro evangelho? Até que ponto a lei tem nos dirigido? Aqui estava falando sobre os judeus que tinham a lei. Nós que não temos a lei, mas que tipo de religiosidade que tem nos guiado? Qual foi o último exemplo de fé que demonstramos? Existe algum exemplo de fé que nós temos demonstrado? Quem é o nosso pai da fé? Abraão, nosso pai espiritual. Como que quando Deus te chamar, você ir? Quando Deus diz para você praticar a verdade, vale a pena? Faça um retrospecto em sua vida e veja se vale a pena tudo que você fez até hoje, se valeu a pena você obedecer a Deus ou não valeu a pena. E outra, você pode até usar um pouco de filosofia, porque a filosofia ela ensina muito a razão, você colocar as coisas em pautas e ver a perspectiva e procurar ver as coisas de várias formas para você entender a sua realidade. Então, tente entender a sua realidade. Quando você escolhe a Cristo, você começa a escolher a verdade, assim como no capítulo 1 diz que quando as pessoas trocaram a verdade pela mentira, ou seja, eu tenho a verdade, eu não quero mais a verdade, eu quero a mentira. Agora a mentira é a verdade. Mas você sabe que aquela é uma mentira e você começa a tropeçar e começa a fazer coisas sujas. Ou seja, lembra que você começou, quando a pessoa troca a verdade pela mentira, ela começa a fazer coisas sujas. Então se você não trocar, ou seja, você não negar a verdade que é Cristo, nem a morte, nem a profundidade, nada nos pode separar do amor de Cristo. Quando você não troca isso, você entra num ciclo também. E você começa a praticar a justiça de Deus. E você começa a ter a verdade como um lema no seu coração. Então isso começa a mudar. Qual caminho você tem escolhido? O da verdade ou da mentira? Aqui não estou dizendo para julgar A ou B, ou C ou D. Não estou querendo aqui mostrar uma pessoa que seja correta 100%. Mas como diz Paulo, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Ou seja, quando você se coloca na vontade de Deus, se você agir errado, não vai ser você, vai ser sua natureza. E você, Cristo, já venceu a morte. Ou seja, você nunca, mesmo que você queira, você não vai agir errado, você vai agir certo. Mas e se você errar? Você queria errar? Você queria praticar o mal? Você não queria. E não tenha isso como desculpa. Deus conhece o profundo do seu coração. Então pratica a justiça, a verdade. Na faculdade, no colégio, como você pode manifestar a glória de Deus? Conhecemos a fé de Abraão. Quem é o nosso pai espiritual? Abraão. Estamos crendo que Deus nos dará o que prometeu? Ou seja, Deus... Eu já posso crer. Deus não deu tudo que Ele prometeu. Porque nós, crentes, embora alguns podem até chamar-nos de loucos. Porque é uma fé, algo que você crê no futuro. Mas aqui no presente nós podemos ter parte desta glória. Porque você sabe muito bem que servir a Cristo vale a pena. Não é uma coisa de querer dizer que só sofrimento, todo mundo tem sofrimento. Se você fizer coisa errada, você vai ter sofrimento. Mas servir a Deus vale a pena. Ponto 2. Qual é o melhor jeito de sermos amigos de Deus? Crendo ou não crendo? Quem quer ser amigo de Deus? Você quer? Eu quero. Quais são os benefícios? Analise, coloque em perspectiva. O pecado em qual grau tem nos envolvido? Ou seja, quando você entra no ciclo do mal ou no ciclo do bem? Se você entra no ciclo do mal, ele te envolve. Chega uma hora, se você rouba e não confessa, chega uma hora você fica envolvido, chega uma hora você vai ter que entregar. Se você está numa situação de pecado, até que ponto você está envolvido? Se livre disso. Vale a pena ou não vale a pena?
Quem é que domina? É o pecado ou é Deus? Você pode escolher ser escravo de Deus ou do diabo. Teve uma certa vez um jovem estava andando a cavalo e o cavalo começava a dar... A pessoa estava andando a cavalo e de repente o cavalo ele começava... Tinha uma rua, ele queria entrar naquela rua, mas só que ele queria... O cavaleiro queria ir reto, mas o cavalo ficava como se fosse dando na perna dele, batendo com a cara do cavalo, o próprio cavalo batendo na perna dele. Aí depois, essa pessoa que estava andando a cavalo disse para o dono do cavalo: "Pô, esse cavalo tá meio doido." Aí o dono do cavalo disse assim: "Você tem a rédea nas mãos, você domina o cavalo. Você é quem domina o cavalo." Ou seja, quando Cristo te deu o livre-arbítrio, você pode escolher ou o bem ou o mal. Qual que você escolhe? Ou seja, mas só que o mal fará uma força para ti, para você não aceitar, para você aceitá-lo, para você dizer que aquilo é natural. Você vai ter que escolher o caminho que Deus escolheu, que é o certo. Então vá no caminho certo. Não deixe o seu corpo ir para o caminho mau. Reconhecemos quando a morte não há mais domínio da lei? Ou seja, quando há morte, quando tem morte, você está tendo morte, o que é a morte? Quando você começa a fazer coisa errada. Quando houver a morte para o pecado, seremos livres da lei? Ou seja, quando houver a morte para o pecado, para as coisas erradas, a lei não tem mais domínio sobre nós? Ou tem? Quem está do nosso lado? É Deus ou o diabo? Se você praticar e entrar no ciclo da verdade, Deus estará do seu lado e você não pode temer nada, porque você não teme nada, porque Deus está do seu lado. Se você está no caminho da mentira, quem estará do seu lado? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Temos questionado as escolhas de Deus, exemplo, Jacó e Esaú, ou seja, muitas vezes nós ficamos questionando. Por que A é assim e B não é assim? Por que A tem algo e eu não tenho algo? Estamos questionando a Deus. O que Deus te fez? Como Deus te fez? Você tem aceitado o que Deus te fez? Você tem ouvido a palavra, tem agido conforme a palavra de Deus ou não tem agido? Tem obedecido a Deus ou não tem obedecido? Deus tem o controle ou não tem? Nós chegamos a questionar, isso é questões teológicas que muitos chegam a questionar, Deus tem o poder total sobre nossas escolhas ou não tem? Isto, a Bíblia diz que é no plano de Deus. Então, que plano nós conhecemos? O que nós conhecemos é isto, o que a palavra nos revelou. E vale muito mais a pena aceitar a vontade de Deus, como que é o Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. Mas devemos aceitar a vontade de Deus. Não é simplesmente ser passivo, simplesmente ficarmos parados, mas aceitarmos, entendermos até onde nós podemos ir. E até que ponto você tem ido para conhecer a Deus, para buscar a Deus. Ou seja, Deus com certeza vai se revelar a ti. Se você orar, Deus irá se revelar a ti de uma forma singular, especial. Para cada um ele se revela de uma forma diferente. Estamos crendo nisso? Será que alguma vez já perguntamos se estamos sozinhos e não há mais ninguém que siga a Cristo, assim como Elias, assim como os remanescentes de Israel? Você não está sozinho, existem mais pessoas que seguem a Cristo. Se você procurar, se você ler na TV, que só tem perdição, o mundo está perdido, tem muita prostituição, muito roubo, se escuta esses programas que existem muitos crimes, o mundo está perdido. Sim, mas se você procurar também, você achará pessoas que buscam a Deus. Você tem buscado pessoas que buscam a Deus ou você tem buscado pessoas que só falam coisas que
Às vezes podemos até nos perguntar, será que Deus muda de escolha? Muda de ideia quando escolhe? Porque Deus escolheu o povo de Israel. E Deus muda de escolha? Deus disse que não. Ou muda? Quando Deus te escolhe, aceite que é melhor. Qual que vale a pena? Aceitar ou não aceitar? Em que parte de nossas vidas precisamos de uma transformação na mente? Ou seja, a nossa mente é algo onde habita nossos pensamentos. Então, forma Deus pode transformar a sua mente? De que forma? Em que área da vida Deus pode transformar? Nós devemos nos transformar. Assim como lagarto se transforma em borboleta, tem um processo nessa transformação. E tem coisas que não é da noite para o dia. Você tem que mudar os lugares que você frequenta, você tem que mudar as situações que você se coloca, ou seja, se colocar em outras, você tem que se transformar, você tem que fazer um processo. Que esforço nós temos feito para esse processo, para que esse processo ocorra? Preciso mudar meus hábitos, formas de falar, pensar e agir? Tópico 4. Estamos amando os outros? Ou não estamos pagando mal com mal? Existe alguma coisa que fizemos e tememos às autoridades? Ou seja, existe algo que você faz que você fica com medo de um juiz? Existe algo que você fica com medo de um político? Ou de uma autoridade, de um governador? Ou de quem quer que seja, um fiscal? Existe algo que estamos fazendo que está fora do controle das autoridades? Algo que não seja para a glória do Senhor? Ou seja, algo simplesmente por fazer? Para o que servem as autoridades? Qual o motivo? Quem inseriu? Foi Deus ou foi os homens? Como está a nossa vida perante os governantes? Estamos julgando os fracos? As pessoas que são mais fracas que nós? Estamos dizendo, você não faz isso porque você é bobo, ou palavras desse tipo? Ou estamos ajudando? Qual o benefício disso? O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Quem reina? Se tem um reino de Deus, é quando alguém reina. Quem está reinando? É comida? É bebida? Ou seja, nós devemos se preocupar com a comida, com a bebida, ficarmos brigando com pessoas devido à comida ou bebida? O que é o reino de Deus? É comida e bebida ou não é comida nem bebida? Mas é paz e alegria ou não é paz e alegria? Então, isso viemos refletir sobre o que é paz e alegria. Estamos pregando aonde? Estamos olhando pelos mensageiros, pregando. Estamos ofertando com amor, compartilham bênçãos espirituais conosco. As pessoas que nos ajudam, nós temos que ajudar. E principalmente as pessoas que nos ajudam espiritualmente, nós devemos retribuir com amor. E as saudações para com os que nos ajudam, ou seja, nós devemos lembrar das pessoas que nos ajudam. Mande cartas, mande e-mail, mande WhatsApp, fale assim, muito obrigado. Eu recomendo, mande no grupo, diga que você os ama. E as recomendações, quais são? Existem algumas pessoas que falam assim, nossa, eu recomendo tal pessoa, eu recomendo tal pessoa. Seja uma referência, ou seja, diga a referência. Quais são? E para crescermos na fé, o que devemos fazer? Ou seja, vamos buscar a Deus e crer que Ele existe. E muito obrigado, que este vídeo venha abençoar cada um e que o nome do Senhor vai ser glorificado. Muito obrigado por assistir até aqui e que as bênçãos do Senhor venham ser quadruplicadas em sua vida. E tudo que você aprendeu, compartilhe, fale com os outros, use na sua casa, na sua empresa. No capítulo 1, autoridades, ou seja, o pecado, quais as consequências. Vamos aqui refolhear rapidinho aqui. No capítulo 1, a pecaminosidade do homem. Aí tem no capítulo 2, a impenitência dos judeus, a justiça de Deus, ou seja, os judeus e os gentios. E a justiça de Deus, porque Deus é justo.
ou seja, os judeus são inexcusáveis, a verdadeira circuncisão, que é do coração. No capítulo 3, o privilégio dos judeus, ou seja, os judeus receberam a Bíblia, eles que receberam. No capítulo 4, Abraão foi justificado pela fé, só fala sobre Abraão, também se fala assim. No capítulo 5, a justificação pela fé, nós temos paz com Deus, ou seja, somos justificados, então temos paz com Deus. No capítulo 6, a libertação dos grilhões do pecado, a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado, ou seja, você não vai ficar mergulhado no pecado, você vai ficar livre do poder do pecado. Capítulo 7, estando mortos à lei, servimos a Deus em novidade de espírito, ou seja, nós somos mortos à lei, assim como a mulher e o marido era perfeito, o marido é a lei, a mulher, mas só que o marido não morre, mas quem morre é a mulher, e ela ressuscita com Cristo. Capítulo 8, a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito da santidade e adoção. Capítulo 9, o passado, presente e futuro de Israel, e tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel, ou seja, o povo estava incrédulo, Paulo pregando e o povo incrédulo. 10, os judeus rejeitam a justiça de Deus. Capítulo 11, o futuro de Israel. Capítulo 12, consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus dons, cada um tem uns dons diferentes. Capítulo 13, submissão às autoridades. Capítulo 14, a tolerância para com os fracos, ou seja, aceitarmos os fracos. Capítulo 15, Cristo dá-nos exemplo de abnegação, ou seja, nos abnegar. No capítulo 16, recomendações, saudações e votos. E muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês e que a palavra de Deus venha a ser viva na vida de vocês. Para esse estudo eu usei aqui a Bíblia de aplicação, aplicação pessoal. Também teve vídeos que eu assisti aqui, a Bíblia de estudo, aplicação pessoal. Também eu fiz um resumo aqui dos livros, meus mesmos escritos. Eu fui resumindo cada versículo que eu lia. E também teve vídeos que eu assisti do pastor Russell Shedd, vídeos dos pastores Augusto Nicodemos e também dos pastor Hernandes Dias Lopes. E alguns resumos também de resumos bíblicos do livro de Romanos, resumos em inglês. E também do pastor Anderson também, que é americano. E muitos lidas também no livro de Romanos. E que esta palavra venha vivificar na vida de cada um. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Amém.